Você que é envolvido com a precificação do frete e até mesmo com a emissão do CTE na hora de você preencher ali as taxas que compõem o valor total do CTE, certamente já ouviu falar em Ad Valorem, não é mesmo? E você que nunca ouviu falar, não sai daí, porque esse é o tema do vídeo de hoje, que é logo depois da vinheta. Ad valorem é uma expressão do latim que em português significa conforme o valor. No transporte de cargas, ela é utilizada para definir uma taxa, que é um percentual em cima do valor total da mercadoria, que é utilizado para cobrir custos relacionados à segurança dessa carga durante o processo de transporte. Enquanto a mercadoria estiver em posse da transportadora, essa transportadora, judicialmente falando, ela é considerada como fiel depositário, ou seja, essa transportadora é responsável por que quer que aconteça com essa carga, tá? Então, por isso, essa transportadora busca seguros para que diminuam os seus riscos financeiros, digamos assim, caso aconteça algum tipo de roubo ou avaria com essas mercadorias enquanto elas estiverem em sua posse. Além do seguro obrigatório, que é o RC-TRC, que cobre danos contra acidentes, existem outros tipos de seguros que a transportadora também pode contratar, como por exemplo um seguro contra roubo, que é o RCFDC, ou seja, é um seguro contra o desaparecimento de carga. A transportadora também pode optar em investir em segurança interna, ou seja, fazer um seguro da instalação, investir em materiais de proteção, né? E todos esses investimentos que envolvem ali a segurança da carga é o que compõe o Ad valorem. Ou seja, todo custo que a transportadora tem com a finalidade de proteção da carga, naturalmente aumenta o seu custo operacional e é justamente esse aumento do custo que é repassado ao cliente. O objetivo do Ad valorem é ressarcir a transportadora dos custos que ela está tendo por cuidar da mercadoria do cliente, ou seja, o Ad valorem nada mais é que o custo do risco assumido pela empresa de transporte que está em posse da mercadoria. Existem vários fatores que precisam ser considerados na hora de definir a taxa do Ad valorem, tá? Como por exemplo, o peso, o tamanho da mercadoria e etc. Se a gente levar em consideração o peso, quanto maior for o peso dessa mercadoria, maior é a dificuldade de ela ser roubada. Então, nesse cenário, a taxa do Ad valorem ela tende a ser menor. Por outro lado, o Ad valorem ele precisa ter uma taxa mais alta se você estiver transportando, por exemplo, cargas frágeis que precisam ser manuseadas com uma certa frequência, então possuem um alto risco de avaria, e também cargas com alto valor agregado, né, que são muito visadas para roubo. Estradas esburacadas, rotas muito visadas para roubo, trajetos muito longos, então todos esses são fatores que aumentam o risco do processo de transporte e devem ser considerados na hora de você definir a taxa do Ad valorem. A NTC e Logística publicou essa tabela de referência que leva em consideração a distância percorrida para o transporte para a definição da alíquota do Ad valorem. Segundo a NTC, o cálculo com base na distância torna essa cobrança mais precisa. Para calcular o Ad valorem, basta multiplicar o valor total da carga pelo percentual da taxa definida e somar aos outros valores do frete para compor o valor total do CTE. Essa tabela consta no Manual de Cálculo de Custo e Formação de Preço do Transporte Rodoviário de Cargas e o link dela eu vou deixar aqui na descrição. Existe uma outra taxa que geralmente é confundida com a Ad valorem, que é o GRIS, tá? Mas o GRIS é a taxa para gerenciamento de risco. E quando a gente fala de gerenciamento de risco, a gente tem em mente que trata-se de ações preventivas para evitar o roubo de carga. Então a gente pensa em rastreamento e monitoramento dos veículos, consulta do carreteiro, escolta, entre outras. E você já utiliza o Ad valorem na sua operação? Se você utiliza, quais são os itens que você leva em consideração para definir a taxa do Ad valorem? Compartilhe com a gente, deixa aqui nos comentários e, claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se tiver qualquer dúvida, deixa aqui também que a gente responde o mais breve possível. Um forte abraço e onde tem transportadora, tem BSoft.